noite, igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com vocês. Amém? Amém. É uma honra muito grande estar aqui, uma responsabilidade muito grande. Gostaríamos que nós baixássemos a nossa cabeça, vamos fazer uma oração ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos, Pai, por podermos estar na Tua casa livremente, Senhor, e podemos Te adorar e Te exaltar. Declaramos, ó Deus, que Tu és santo, único e Senhor. Declaramos, ó Deus, que estamos aqui diante de Ti para Te adorar, mas também queremos receber nesta noite do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, pela Tua misericórdia, usa o Teu servo que está aqui, Senhor. Sem a Tua unção, sem a Tua bênção, serão só palavras, ó Deus. Mas, ó Pai, nós cremos que o Senhor fará muito mais nesta noite. Ó Deus, prepara os corações, Senhor. Tira qualquer impedimento, qualquer barreira, Senhor, que possa impedir de recebermos a Tua palavra. E quando falamos, Senhor, também falamos para nós mesmos, ó Deus. Então, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fique no nosso meio, Senhor. Que o Espírito Santo toque em cada vida, porque o Senhor conhece, só o Senhor conhece cada necessidade, cada vida, Senhor, cada batalha, cada luta, Senhor. Então que o Senhor nessa noite venha de encontro à necessidade de cada um. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Se eu pudesse dar um tema para o nosso estudo de hoje à noite, seria adoração, o caminho para a bênção. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler o capítulo 20, do 1 ao 20, depois o capítulo 24. É bastante leitura. Essa palavra veio ao meu coração há muitos dias já. Antes do pastor Anísio fazer o convite para que eu estivesse aqui, a gente tem, através do discipulado, estudado o Antigo Testamento. A gente veio na 1 Reis, Samuel, entramos em Juízes, Crônicas, e Deus falou muito nesta palavra que nós vamos ver hoje à noite. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, ó filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Mais uma vez, a nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento, executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todos o de Judá estavam em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Giel e filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf.
e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. E neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição e ficai parados, vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coiritas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Teco. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé diante e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, crede nos seus profetas, e prosperarei. 24. Tendo Judá chegado ao alto, olha para o deserto, ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que se jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Essa é a palavra do Senhor. Amado Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Senhor. É a Tua palavra, Deus, é a Tua palavra falada, e a Tua palavra é viva e eficaz, ó Pai, faz diferença em nosso meio. Deus, pedimos nessa noite misericórdia, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa pelas vezes, ó Deus, que há dúvidas em nosso coração quanto à Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, porque no nosso dia a dia muitas vezes nos esquecemos de buscar de maneira que deveríamos buscar o Senhor como é devido. Ó Deus, mais uma vez nesse momento, coloco diante do Senhor, pedindo misericórdia, pedindo, Senhor, que esteja me usando, Senhor, no servo Teu. O Senhor sabe que a palavra veio do Senhor, foi o Senhor que colocou no meu coração desta maneira, Deus. Então, ó Pai, em nome de Jesus, que eu seja usado e que todos que estejam aqui possam estar recebendo do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Mas o livro de Crônicas foi escrito, todo ele, com um objetivo, com uma intenção, quando o cronista escreveu esse livro. No livro de Crônicas traz registro de 1 Reis, de Samuel, de Juízes. Ele repete o que já foi escrito em 1 Reis, em Samuel e Juízes. A Crônicas lembra, a ideia de Crônicas é lembrar o povo de Deus que estava voltando cativo da Babilônia. O povo de Deus tinha ido para a Babilônia e ficado 70 anos cativo na Babilônia. 70 anos sem cultuar o Deus verdadeiro. 70 anos, e muitas dessas pessoas nasceram na Babilônia, e nesse momento estavam regressando para Judá, regressando para Israel. Então o cronista escreveu isso para mostrar para esse povo, para lembrar, para trazer esse povo ao passado, para dizer para o povo: olha, existe um Deus, o Deus dos teus pais, o Deus do ontem, o Deus que fez tudo o que fez. Deus sabia que se não levasse a palavra novamente para esse povo que tinha voltado da Babilônia, no primeiro momento, na primeira dificuldade, eles não saberiam a quem buscar, e provavelmente iriam buscar outros deuses novamente, porque eles tinham experimentado o juízo de Deus na vida deles quando Jerusalém, quando Israel foi destruído. Por isso foram cativos para Babilônia. Amados, como toda a palavra de Deus, como toda a Bíblia, ela traz instruções para a nossa vida. Toda a Bíblia, ela traz instruções. É um manual das nossas vidas. Eu gostaria que você olhasse para o teu irmão do lado direito e dissesse: Deus nos dá instrução através da sua palavra. Amém. Agora olha para o outro lado e diz: você precisa aplicar na tua vida. É como você comprar um aparelho novo ou um celular moderno e ele vem um manual. Se você não lê as instruções que está lá nesse manual, não tem por que ter manual. Porque a palavra de Deus não é diferente. São instruções deixadas por Deus, que se seguida essas instruções vão nos trazer paz, felicidade e muito mais. O
que nós acabamos de ler, que é o livro de Crônicas, capítulo 20, o texto nos fala mediante a ameaça iminente que Josafá, o rei de Judá, estava recebendo. Eram 3 grandes exércitos, exército e povo conhecido de Josafá. Nós vamos ver que Josafá fez aliança com esse povo contra a vontade de Deus. Ele sabia do potencial, ele sabia que esse exército já vinha pelo caminho destruindo alguns povos. E a palavra de Deus mostra que Josafá, além de buscar o Senhor, ele orou e leva o seu povo também a buscar o Senhor. Em nenhum momento nós vemos no texto que eu li Josafá murmurando ou reclamando. Josafá podia ter dito: olha, está vindo 3 exércitos, o que nós vamos fazer agora? Não estamos preparados para isso. Ele não fez isso, ele orou. Ao contrário, lembrou também o povo, levou o povo a orar, levou o povo a intervir, levou o povo a buscar a Deus. E lembrou também, nós vamos ver depois, que este povo tinha uma promessa. Esse povo tinha uma herança, que nós acabamos de cantar com o Luciano. Esse povo tinha uma herança, e Josafá também lembrou esse povo dessa herança. Herança, amados, que chega até os dias de hoje. Somos o povo escolhido, santo, remido, salvos do Senhor. A herança que Josafá lembrou daquele povo é nossa também hoje. E o texto que Deus colocou no meu coração é algo assim que aconteceu hoje de manhã. Eu tenho lido o texto de Crônicas, os irmãos aí que têm feito discipulado com a gente, e a gente leu esses livros, todos eles, mas Crônicas 20 me chamou muito a atenção, e faz umas 3 semanas que eu estou lendo e relendo esse livro de Crônicas. E ontem eu fiquei, minha esposa está aí, das 9h30 da manhã às 21 horas preparando o texto. Eu enchi uma lixeirinha de tanto rascunho, e ontem à noite eu desisti. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Não é isso que eu tenho que falar. Não é isso que Deus colocou no meu coração. E eu fui dormir abalado ontem à noite. A vontade do meu coração é ligar para o pastor e dizer: ó, pastor, não vai dar. Não tem jeito. E hoje de manhã eu levantei mais ou menos 7 horas, quietinho. Fui lá no meu canto de oração. Coloquei o meu rosto no tapete, não é no chão, no tapete, e clamei ao Senhor. E o Senhor, em mais ou menos uns 15, 20 minutos, me deu tudo que está aqui. Foi o Senhor que deu, não fui eu que escrevi. Pela misericórdia do Senhor. Eu descobri coisas do texto de Crônicas que, em toda a leitura bíblica que eu tinha feito, em toda a busca que eu tinha feito, eu não tinha conseguido enxergar, até o momento que eu disse: a palavra é tua, a forma é tua, o jeito é o teu, e o certo também é teu. Amém? Amados, no versículo 24, quando o povo de Judá chega ao alto e enxerga o deserto, a batalha que já tinha sido ganha pelo Senhor, nós acabamos de ler. Eu achei extraordinário porque ele não colocou a mão, ele não precisou em nenhum momento tocar em uma arma sequer. Ele não embanhou nenhuma arma. Quando ele chegou no monte que dava visão para o deserto, ele olhou, todos os povos estavam abatidos. Deus colocou contenda entre eles, nós vamos ler depois, e eles se autodestruíram. Deus está dizendo: você não precisa lutar as tuas lutas, elas são minhas. E nós, no nosso dia a dia, mesmo conhecendo esse Deus, nós acabamos lutando as nossas lutas. Eu não me dei por vencido nesses textos, porque eu comecei a perguntar: que Deus é esse? Que Deus é esse de Josafá que lutou a luta para ele? Que Deus é esse de Josafá que deu a vitória para ele e para o povo dele? Aí Deus fala para mim que esse Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Amém? Esse Deus é o Deus que está aqui no templo. Esse Deus, esse Espírito Santo é o que está no teu coração, é o que habita em você. É o mesmo Deus de mais ou menos 2.500 anos atrás. É o mesmo Deus de Josafá. Eu queria entender realmente o que Deus estava falando, que instrução Ele estava querendo me dar da palavra dEle. E não me dei por satisfeito em conhecer só Deus, do Josafá. Eu queria saber um pouco mais do Senhor, o meu Deus. Mas eu queria que você virasse novamente para o teu irmão do teu lado e dissesse: eu quero mais de Deus. Amém? Nós queremos mais de Deus. Não nós só precisamos mais de Deus, mas precisamos querer mais de Deus. Da mesma forma que eu me achegar ao Senhor,
está escrito em Tiago 4,8, ele me chegará aos outros, ele diz isso. É da mesma forma que eu chego ao Senhor. Se quiser colocar para nós, 2 Crônicas, versículo 20. Eu coloquei os textos aqui para facilitar, senão eu ia me perder aqui no livro. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e pregou jejum em todo Judá. Eu grifei a palavra medo. Ele é um general, ele é um rei, é um guerreiro. Por que Josafá teve medo? Eu comecei a questionar o medo de Josafá. E Deus começou a falar no meu coração. Por que ele teve medo? Mas se você fosse fazer uma viagem para São Paulo, meu irmão, o presbítero sempre vai a São Paulo, e de repente eu digo lá, a Larissa, que quer fazer curso em São Paulo, minha filhada, eu vou dizer para ela, pega uma carona, o irmão vai para São Paulo, e ela vai pegar uma carona. Ela vai sentir medo ou não? Eu acho que vai. Ela não conhece ele. E se conhecesse, não ia, porque eu tenho fama de correr bastante. Se conhecesse, não ia. Então, ele ia ter medo, porque ela não conhece. Ou porque conhecia e não conhece mais, deixou de conhecer, esqueceu dele. Eu comecei a questionar, como é que o rei Josafá teve medo? Por que esse rei teve medo? Mas então, 2 Crônicas 19, se quiser colocar para nós, 2 Crônicas 19, no capítulo 18, Josafá faz aliança com um povo que não deveria ter feito. Faz aliança com Acabe, faz aliança com o rei da Síria, um povo que não andava na vontade do Senhor, não andava nos caminhos do Senhor. E no capítulo a seguir, que é o capítulo 19 que está aqui, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso, caia sobre ti a ira da parte do Senhor. Provavelmente, quando veio a notícia que Josafá ia ser atacado, ele lembrou, era lá. Eu acho que foi o Senhor que mandou. E por isso ele teve medo. Ele conhecia o Senhor, não era por questão de não conhecer. Ele teve medo porque ele sabia que tinha andado, um capítulo atrás, ele tinha andado fora da vontade e do caminho do Senhor. Mas, ainda diz no Crônicas 19:3, boas coisas contudo se acharam em ti, tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar o Senhor. Outras versões diz, procurou com todo o coração para conhecer a vontade de Deus. E aí Deus começou a tocar no meu coração. Veja bem, dispuseste o coração para buscar o Senhor. Por conta disso, a história de Josafá começou a mudar. Mas hoje também nós temos as nossas lutas, as batalhas do dia a dia, os nossos desafios. Acredito até que boa parte deles criado por nós mesmos. Finanças, às vezes é falta de controle, dar brecha para o inimigo para ele trabalhar na nossa vida. Vários dos nossos desafios são criados por nós mesmos. Se a gente lê o Antigo Testamento, boa parte deles, um dia até eu falei para o pastor Hélio, pastor Nilson, eu não entendo esse povo. Adora o Senhor, Deus abençoa, esquece o Senhor. Adora o Senhor, esquece o Senhor. O Antigo Testamento é quase que assim, o Novo Testamento também. E quando não vemos a saída para os nossos problemas, ou quando a luz no fim do túnel fica longe, ou quando nós mesmos nos sentimos enfraquecidos, aí então, de certa forma, nós buscamos o mesmo que Josafá buscou. 2 Crônicas, versículo 4 para nós. O que Josafá buscou? Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Quando no nosso dia a dia, muitas vezes nós não conseguimos enxergar, ou não conseguimos visualizar, ou pegar na mão essa bênção, ou a solução para os nossos problemas, nós fazemos o que Josafá fez. Buscamos ao Senhor, pedimos socorro do Senhor. Se alguém puder ler para mim o versículo 5, 2 Crônicas 25, 20, versículo 5, aí no templo. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Vou pedir que o presbítero levante e leia em pé, por favor. Mas era para ter lido sentado mesmo. O 5 ou 5 e 6? O 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Amém. Obrigado, Benito. Por que Josafá se colocou em pé? Por que o texto diz para Josafá se colocar em pé? E eu fiquei questionando isso. Por que em pé?
Quando o presbítero Francielo leu sentado, vocês tiveram uma forma de audição. Quando ele levantou, ficou melhor ou não? Sim. Então, o que eu entendi da palavra de Deus, que quando o rei Josafá se colocou em pé, ele queria ser visto, ele queria ser melhor ouvido, ele queria ser melhor entendido. Mas por quê? Por que ele queria? Eu acredito isso, a Bíblia não fala isso. Eu acredito que Josafá tinha percebido que nesta primeira oração, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Eu penso que Josafá não tinha visto um povo convicto da vitória. Eu penso que Josafá não tinha visto um povo que tem fé, um povo que conhece realmente a Deus, que tinha vindo lá na Babilônia, que na prática, no dia a dia, também não conhecia realmente a Deus. E eu penso que por causa disso, Josafá se colocou em pé para ser melhor ouvido e para contar o que Deus tinha feito com esse povo lá no passado, com os seus pais, com os seus antepassados. Josafá queria mostrar: o Deus que vocês oraram é muito maior do Deus que vocês oraram. Ele é muito maior. Vou colocar para nós 2 Crônicas 5, 7, daí 9 a 12. Próximo. E Josafá, quando se colocou em pé, orando para o seu povo, ele começou a falar e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus do céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Próximo. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás, e além de ouvir, nos livrará. Nosso Deus, acaso não executará o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu penso que após Josafá ter proferido essas palavras com convicção, em bom tom e alta voz, porque ele se colocou em pé diante da congregação, eu entendo que o coração do povo, que a fé do povo, após ter visto, ouvido o que Deus tinha feito lá atrás, começou a mudar. Eu penso que Josafá tinha entendido isso. Eu preciso mostrar para o povo o tamanho que é Deus em relação ao pequeno problema que nós vamos enfrentar. Amém? O outro irmão agora vira para o outro lado e diz: Deus é maior que qualquer problema. Amados, quando nós começamos a enxergar isso, as coisas começam a mudar. Josafá não queria deixar dúvida nenhuma para esse povo. Josafá queria a fé desse povo aumentar. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13 agora, nos diz o seguinte: todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Que dá para entender que o pai lá que tinha orado na primeira oração de 2 Crônicas 24, foi lá e chamou toda a família: vamos lá que esse Deus é forte mesmo, vamos lá que esse Deus vai fazer diferença. Então vamos todo mundo buscar esse Deus, vamos todo mundo orar, vamos toda a família buscar esse Deus. O que Josafá queria era exatamente isso: colocar fé ao ponto de toda a casa, desde que veio também mulheres e crianças, buscar e orar ao Senhor. Mas eu comecei a entender e nem me perguntar mais: aonde está o endereço da bênção? A bênção vem do Senhor. Qual que é o endereço? Qual que é a estrada para buscar essa bênção? Nós começamos a descobrir que é oração, adoração e conhecimento da palavra de Deus. O que Deus nos quer nos falar de verdade nessa noite? O que Deus quer colocar em cada um do nosso coração? Meus irmãos, a semana tem 168 horas. 168 horas. Dessas 168 horas, quantas horas ou minuto eu dedico da minha vida para buscar o Senhor? Quantas? Quantas? Como que eu quero receber mais de Deus se eu não estou me prostrando?
Como que eu quero receber mais de Deus se eu não conheço, como eu deveria conhecer a palavra dele? Nós precisamos estar alimentados. Eu falo isso para mim porque no início do discipulado, nós estamos aí há 4, 5 meses, a gente tem uns textos para ler durante a semana e marcar uma fichinha para o pastor Anísio assinar. E dava umas marcadinhas na fichinha correndo tudo, porque não lia hoje, que é domingo, não lia segunda, não lia terça, não lia quarta, quinta-feira, 19 horas, tem encontro de discipulado. Aí lia tudo na quinta-feira, mas lia como livro, não lia como palavra de Deus. Quando eu comecei a buscar mais o Senhor, hoje eu posso falar que eu leio a palavra de Deus com espírito. Eu leio a palavra de Deus procurando entender o que ela tem, qual a instrução que ela pode me dar, o que ela tem a mais do que eu estou enxergando. E eu confesso que estou conhecendo profundamente um Deus que eu achava que já conhecia. Eu estou muito mais perto de Deus, eu tenho aprendido mais de Deus, eu tenho comunhão e percebi o quanto longe eu estava do Senhor. Isso tem aumentado a minha fé. Romanos 10, 17 fala o seguinte: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Amados, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, e penso que é o mais lido no mundo também. Mas esse livro, a palavra de Deus, tem que fazer diferença na nossa vida. A palavra de Deus tem que fazer diferença de tal forma que haja uma conversão. Eu não estou falando de salvação. Salvação é pela graça, favor imerecido. Estou falando de bênção, além da salvação. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Nós precisamos conhecer mais o Senhor. Nas Olimpíadas, todo mundo deve ter assistido. Eu gosto muito, sou atleta. Meu filho tem também atleta, a gente corre maratona. Então, o que tinha de atletismo eu procurei assistir quase todos. Mas teve algo que me chamou a atenção, o exemplo do atleta da canoagem que ganhou 3 medalhas. A maioria viu isso. Se vocês viram, se alguém ouviu a reportagem, o testemunho que ele deu, ele falou o seguinte: eu larguei tudo, por 6 meses, por 1 ano, não lembro direito, e me dediquei totalmente ao esporte, porque eu tinha uma meta, um objetivo. Eu larguei tudo e me dediquei totalmente ao esporte. Eu tinha uma meta. O treinamento faz o quê? Ele aperfeiçoa. Se eu quero melhorar o meu tempo na corrida, eu vou ter que treinar mais. Se eu treino 2 vezes por semana, eu vou ter que treinar 3. Se eu treino 3, eu vou ter que treinar 4. Se eu treino 4, eu vou ter que treinar 5. E cada treino que eu faço, eu tenho que melhorar a performance, me esforçar um pouco mais. Eu tenho que buscar melhorar o meu tempo para poder competir. No livro de Mateus, capítulo 4, nós não vamos abrir, Jesus fala da tentação de Jesus. Todas as investidas que o inimigo deu, todas as investidas que o Satanás fez em relação a Jesus, qual que foi a resposta que Jesus deu? Está escrita a palavra de Deus. Jesus conhecia a Bíblia, e não foi à toa que ele falou isso. Ele podia não responder nada para Satanás, ele podia mandar Satanás sumir da frente dele, mas ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, está escrito. É uma mensagem para mim, para todos nós, que nós precisamos buscar mais o que está escrito. Nós precisamos mais de alimento para poder fazer com que Satanás perca a guerra. Ele já é derrotado, já perdeu. Mas, nós não vamos ler também, em 1 Pedro 5, dá para colocar, isso eu coloquei aqui. 1 Pedro 5 diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda de redor, como leão que ruge, procurando a quem devorar. Amados, Satanás tem tirado vantagem disso. Satanás sabe muito bem esse diabo. Ele é cursado nisso. Ele é cursado. E ele conhece a palavra de Deus. Ele tem tirado vantagem buscando espaço para colocar contenda entre as famílias, fazendo com que o dia a dia tome todo o nosso tempo e que as nossas prioridades sejam invertidas. Hoje na minha vida, mais um cliente, eu faço consultoria, mais um cliente para mim não é bênção, é maldição. Mais um cliente iria tomar o pouco do tempo que eu tenho. E quando comecei a buscar o Senhor no discipulado, eu descobri que
existe um texto que fala: ensina-nos a contar os nossos dias, em Salmo 90:12, porque são poucos os nossos dias. Eu descobri que eu estava vivendo a minha vida como se fosse eterna aqui na terra. E o que eu percebi é que nessa minha agenda de 168 horas, não tinha espaço para Jesus. Não tinha espaço para a palavra. Eu venho para a igreja, mas não é suficiente. A Bíblia diz que Ele está ao derredor, procurando a quem tragar. A represa de Foz do Areia, se alguém conhece, tem 168 quilômetros de água. 8 trilhões de metros cúbicos de água. Se nessa represa, nessa barragem que está lá, aparecer uma trinquinha sequer e não for tampada, daqui a um dia ela arrebenta. E tudo aquilo de água vai desaparecer, vai inundar cidades e fazer muita coisa. A nossa vida não é diferente. Satanás sabe disso, ele conhece a nossa fraqueza. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, as coisas começam a mudar ao nosso favor. A Bíblia diz que a luta é do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Mas também diz que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua glória, e as demais coisas serão acrescentadas. Em Mateus 6,33. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Nós precisamos nos alimentar mais a palavra. Depois que tudo isso aconteceu, Josafá buscou o Senhor, orou, dobrou o joelho, se prostrou em terra. Vem a resposta do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13 ao 20. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como a gente já viu, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor. Observe que Josafá primeiro adorou, buscou, se humilhou, se prostrou, levou o povo a adorar o Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaisel, filho de Zacarias, filho de Beenias, filho de Uziel e filho de Ananias, dizendo o seguinte: e disse: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A luta não é nossa, irmãos, é do Senhor a luta. Não temais nem vos assustei. O que Deus fala? Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Deus sabia por onde vinha o povo. Ele já conhece o teu problema, Ele já conhece as minhas lutas antes que elas cheguem. E Ele diz ainda mais: eu encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeriel. Esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós precisamos ouvir cada dia mais. A resposta do Senhor sempre virá, mas nós temos que ter ouvidos abertos para esperar. Só que o tempo é dele, não é nosso. Ele sabe o momento certo de nos dar a resposta. Ele sabe o momento certo da bênção. Mas nós precisamos estar prontos para ouvir. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 24. Já estamos quase terminando já. Dá mais uma. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Teco. E ao saírem, ele pôs-se, Josafá, em pé e disse: vejam bem que mais uma vez Josafá se coloca em pé para lembrar o povo do tamanho de Deus. Eu entendo que Josafá estava indo com o coração apertado. Será que esse povo não vai vacilar? Porque Deus diz: para não guerrear. E ouvi, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarei seguro. É a palavra do Senhor. Crede nos seus profetas e prosperareis. Cá, mais uma vez. Aí. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e sem nenhum sobrevivente. Quando eu cheguei no final do texto, voltei, e de novo, cheguei. A mensagem de Deus é muito clara. Esse texto, esse capítulo 20, por si só é explicativo. Mas como é que a gente não consegue enxergar às vezes? Que muitas vezes nossos olhos, o nosso ser está para buscar a solução do problema. Nós oramos para Deus para resolver o problema. Josafá fez ao contrário. Buscou Deus primeiro e Deus veio com a resposta. Amados, tem um versículo que diz que esse é meu povo que se chama pelo meu nome, humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14.
Deus está pronto, a bênção já é nossa. Me lembro de uma história que me contaram, e já contei o pessoal da célula, que está eu indo muitas vezes já, que um servo do Senhor foi morar com Jesus, né, morreu, e chegou no céu e começou a fazer as visitas no céu para conhecer as instalações do céu. E nessa andada pelo céu tinha um galpão enorme, o maior de todos os galpões que tinha no céu. Era o maior de todo o céu. E ele questionou, porque o anjo não levou ele nesse local. Ele disse: mas eu queria conhecer lá. O anjo disse: lá não precisa conhecer. Não, mas eu queria conhecer. O anjo insiste e diz que lá não era para eu conhecer. E de tanto ele falar para o anjo do Senhor, o anjo levou ele para conhecer esse galpão. E o galpão era o galpão das bênçãos. Tinha milhares, milhões de caixinhas de bênção com os nossos nomes. E a bênção que estava nessas caixinhas eram bênçãos dadas por Deus, mas que não foram recebidas por nós. Porque ou nós não pedimos, ou nós não buscamos o Senhor, ou muitas vezes não nos fazemos merecedores, que é diferente da salvação que é pela graça. Mas eu preciso buscar o Senhor. A bênção já é nossa. E Deus é maravilhoso, amados. Tem um propósito para cada um de nossas vidas. Nós vamos ler os textos de Jeremias, se quiser clicar para nós, 29 e 11, tem que voltar um. Jeremias 29, 11 a 14. É isso que Deus tem para nós. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É a caixinha da bênção que está lá. Eu só preciso buscar mais o Senhor. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Foi aí que nós estamos aprendendo no discipulado. Treinamento, amados. Ler a palavra é treinar para ter fé, é aumentar a minha fé. Toda vez que eu exercito, que eu busco, a minha fé aumentada. Eu não imaginava o tamanho desse Deus depois que eu comecei a buscar Ele. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você perdeu de dizer um amém agora, eu vou ler de novo. Serei achado de vós, e diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? A outra versão diz: e me deixareis ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário, amados. É para mim e para você. Esse Deus lá de Josafá é o mesmo hoje, vai ser o mesmo amanhã. A bênção já está lá. Nós precisamos só dedicar mais tempo à leitura da palavra. Ler a palavra é se alimentar, é ficar forte para vencer o dia a dia. Mesmo que a luta seja do Senhor, mesmo que a vitória seja dele, eu preciso estar forte para vencer as barreiras, para vencer os ataques de Satanás. Eu gostaria que você abaixasse a tua cabeça. O irmão vai colocar um louvor de adoração para que possamos estar buscando o Senhor. Eu gostaria que você falasse com o Senhor. Que você colocasse o teu tempo, o teu momento, as tuas 168 horas da semana para o Senhor. Que Deus possa estar tocando no teu coração. Santo é teu nome, Senhor. Pai de Deus, porque tu luta as nossas lutas, Senhor. Oh Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Estar enxergando não quer dizer que o Senhor está atuando, Deus. Toma
Amado Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas dúvidas. O Senhor conhece as nossas fraquezas, mas também conhece a nossa força, Senhor. Deus, pedimos que o Senhor faça a diferença no nosso meio. Ó Deus, toma cada vida que está aqui, ó Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, ó Senhor. Nós entendemos hoje, pela Tua palavra, o tamanho do Deus que nós temos. O Deus de Isaac e de Jacó. O Deus que muda a vida. O Deus que coloca e tira reis. O Deus dono do céu e da terra. O nosso Deus. O nosso Criador. Sabemos e queremos, ó Deus, que não cai, Senhor, um fio sequer da nossa cabeça sem que o Senhor permita. Ó Deus, nos ensina, Senhor, a dedicarmos tempo para o Senhor. Nos ensina, Senhor, a te buscarmos cada dia mais, ó Deus. Ó Deus, coloca no nosso coração, Senhor, o desejo, Deus, de te amar. Nos ensina, Senhor, a permitirmos que o Senhor nos abençoe cada dia mais, porque o Senhor não invade, Deus. Ó Deus, a salvação é gratuita, Senhor, é pela fé, ela é de graça, Senhor. Mas os atributos devido a Deus, a adoração, o louvor, a oração, a busca, a palavra diz, da mesma maneira que me buscar, dessa mesma maneira eu me achegarei a vós outros. Nos ensina a viver os nossos dias, Senhor, a contarmos nossos dias, como está escrito no Salmo, Deus. Nos ensina a viver não somente para o hoje, mas para o amanhã. Oh, meu Deus, eterno Pai, nós te louvamos por esse momento e nos colocamos também para te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, simplesmente porque o Senhor é Deus, o nosso Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida dos irmãos.